Pode até ser que eu esteja errada, mas eu acho que aprender um jogo americano, um trilho de mesa, um centro de mesa são sempre peças que são sucesso na certa. Então, se você quer fazer sucesso com as suas clientes, assista esse vídeo até o final, porque aqui tá cheia de dicas bacanas. Eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender dicas, truques e macetes para fazer costura criativa, patchwork e quilting de maneira simples e fácil. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. E no vídeo de hoje tem muitas dicas legais, então já separa o teu caderninho, a tua caneta, porque você vai ter muitas coisas para anotar. Vocês vivem me pedindo para fazer mais vídeos com retalhos e hoje tem um vídeo bem bacana que eu vou ensinar, que você vai precisar 4 quadrados. Você pode fazer com o tamanho de quadrado que você quiser essa técnica. Eu aqui vou querer usar esse bloco que eu vou fazer hoje para uma outra peça depois. Então, eu cortei quadrados de 25 centímetros. Peguei retalhos de tecido que eu tinha, refilei eles 25 por 25. E escolhi 4 cores que combinassem bem entre si. E eu vou precisar de um pedaço de manta que seja um pouquinho maior do que 2 quadrados. Como que eu vou montar esta peça? Preste atenção porque é muito fácil. Anote aí que esta é a primeira dica. Primeira coisa que eu preciso saber é achar onde está o centro desta manta. Eu vou fazer isso vincando. E agora, colocar da seguinte forma. Aqui eu estou usando tecidos lisos, mas se você estiver usando estampado, vai ser o seguinte. Na parte vincada, você vai alinhar um tecido estampado com o direito para cima. E daí, bem em cima dele, você vai alinhar por essa lateral aqui, que é onde você vincou tua manta, um outro tecido com o direito para baixo, desta maneira. Esta parte aqui tem que estar alinhada. Então, só para você entender, caso você não tenha entendido. Se você estiver trabalhando com tecido estampado, você vai pegar esta linha que você vincou da tua manta, vai alinhar seu tecido ali com o direito para cima, vai pegar o outro tecido e alinhar com o direito para baixo, ok? E agora nós vamos alfinetar. Eu gosto de fazer o seguinte macete. Opa, mais uma dica, segunda dica de hoje. Eu vou colocar um alfinete aqui bem no final e um aqui em cima também. Desta maneira, o alfinete ele está correndo bem onde terminou o tecido, mas prendendo a manta. Aqui nesta parte também. E aqui eu vou pôr só nas pontinhas para não desvirar. Então é assim que você vai alfinetar a tua peça. Vai alfinetar toda essa lateral, as duas pontinhas para não desvirar e vai fazer essas marcações. Porque a hora que você for desvirar, você está vendo aonde é o limite do teu tecido. Caso o teu tecido seja muito clarinho e você não consiga visualizar onde terminou. Porque eu vou ter que fazer a mesma coisa do lado de cá. Pegar meus outros tecidos, vou pegar o meu primeiro com o direito para cima, vou alinhar bem perto daquele lá. Então, eu uso esses meus alfinetes como margem para saber aonde estava ali os de baixo, porque eu não estou vendo totalmente, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se for um tecido estampado, estampa para cima. O próximo vai ser com a estampa para baixo. No meu caso, o tecido aqui ele é liso, então é muito parecido um lado com o outro. Mesmo assim, tem um direito e um avesso. Ok, agora eu vou colocar alfinete para prender também, para não sair nada do lugar. Agora eu vou desvirar a minha peça. Esses daqui não preciso mais, porque eram somente para marcar onde eu ia posicionar o de baixo. E agora eu vou reposicionar de forma que eu pegue todo mundo, porque antes eu estava pegando só os de cima. E agora eu vou tirar esses dois, porque quando eu estiver costurando, essa parte de baixo eu não vou estar vendo. E eu vou costurar somente aqui.
Agora eu vou para minha máquina de costura e vou fazer uma costura dando retrocesso no início e no final, somente nesta parte aqui. Ok, costura feita. Quando eu costuro um lado, eu já estou automaticamente costurando o outro lado, por isso que é muito importante que eu mantenha bem alinhado. Agora, eu só preciso abrir as costuras e prender bem tanto um lado quanto o outro. Então, quando eu for fazer meu quilting, eu vou ter frente e topo já quiltados simultaneamente. Então, agora é importante eu prender estas minhas peças para não ficar a parte de baixo solta e deixá-las bem esticadinhas para daí programar meu quilting. E para prender o quilting, o mais aconselhado é você vir com alfinete de gancho. Esses daqui são alfinetes tortos, são próprios para quilting. Eu já vou mostrar por quê, mas esses daqui funcionam da mesma maneira. Então, se na sua cidade não existir desse tipo de alfinete, pode comprar desse, que tá ok. Mas procure comprar os alfinetes mais largos, não aqueles muito pequenininhos, porque os mais largos, quando você estiver fazendo uma peça com mais estrutura, ele fica mais fácil de prender. Por que que esse alfinete é torto? Porque você vai vir e ele vai abocanhar o tecido de baixo e de cima com a maior facilidade. Então é muito importante que para o quilting você esteja com tudo bem presinho. Se você não tiver esse tipo de alfinete, você pode usar o alfinete tradicional. Só que esse tipo de alfinete você corre o risco de se espetar com ele. Então este daqui é mais indicado, mas não quer dizer que você não consiga fazer com esse tipo de alfinete. Consegue também. E nada de pôr só um ou dois alfinetes, viu? Pode colocar bastante aí para deixar bem preso esse teu quilting. É mais fácil você tirar o alfinete na hora de fazer o quilting do que você ter que refazer o quilting depois. Então, uma vez que você fez toda essa parte de alfinetar, você vai checar e ver se o teu forro tá bem esticado. E agora vem o melhor da festa, que é começar a criar o seu quilting. Eu vou pegar uma folha de papel normal e vou determinar até onde eu posso ir com ela. Eu vou fazer somente metade, porque depois eu vou espelhar. Então, eu não quero que ela vá por todo o meu tecido, porque depois eu vou ter que refilar esse tecido, porque quilting anda para mim, anda para você, anda para todo mundo. Eu quero que tenha mais ou menos uma margem ali, eu vou deixar até uma margem um pouquinho maior. Então, determinei que este vai ser o meu tamanho, eu não quero que o meu quilting ultrapasse essa área. Então, agora eu vou pegar uma tesoura para papel, não a tesoura de tecido, e vou cortar o meu papel do tamanho que eu delimitei. Então, esse é o primeiro processo que você vai ter que fazer, determinar o tamanho final do teu quilting. O que não pode ir além daquilo. No meu caso, eu quero que seja isto daqui. Que sobre mais ou menos uns 2 dedos de cada lado. Quando eu fizer pro lado de cá, ele vai estar um quilting espelhado, ok? Então, eu só preciso determinar o que eu vou fazer aqui. Outra coisa importante que eu quero determinar é onde vai ser esse centro. Para fazer isso, só dobrar meu papel. Ok, já tenho a minha linha central. Aqui eu também quero dividir em duas partes, então vou dobrar meu papel. Notem que eu não tô falando de desenho, eu não tô falando de habilidade para desenhar nem nada, a gente só tá dobrando o papel aqui. Feito isso, eu tenho estas marcações aqui. Então, eu sei que eu posso colocar quiltings que preencham essas partes e que tenham uma harmonia entre si, mesmo não sabendo ainda que peça que eu vou fazer. Por enquanto, eu só tô criando um bloco. Como provavelmente vocês sejam iniciantes em quilting, ou se não são iniciantes em quilting, são iniciantes na arte de straight quilting, porque essa é uma técnica que eu criei. Vocês não devem estar tão familiarizadas com isso, a não ser que já estejam fazendo um curso meu ou já tenham visto alguma aula de straight quilting minha. Então, para não judiar muito de vocês, eu vou fazer uma forma simples. Para fazer a folha, eu vou trabalhar com apenas 1,5 pedaço deste daqui. Então, eu vou novamente dobrar esta parte até aquela linha que eu já tinha dobrado.
Primeiro em duas partes, nesse sentido, e agora uma das partes eu dividi de novo. Então, agora eu vou levar em consideração que eu tenho esta parte aqui. Por enquanto, essa parte de cá eu vou ignorar. Então, agora nós vamos ter em mente que nós só estamos trabalhando com essa parte. Eu vou até dobrar para trás essa outra parte do papel para você não se confundir. Nós estamos trabalhando com isso daqui, com este formato, e ele não é mais um quadrado, ele é um retângulo. Mesmo assim, eu posso, nesse sentido, achar o meio dele. Então, este primeiro meio que eu tinha achado, eu vou desconsiderar em termos de molde. Para mim, o que vai estar valendo é este pedaço e este pedaço. Ou seja, eu vou estar com 4 partes iguais. E são essas partes que eu vou me preocupar. Eu posso vir e cortar num outro papel uma parte exatamente assim, ou eu posso simplesmente desmembrar apenas uma delas para facilitar a minha vida. Então, eu vou trabalhar, por enquanto, apenas com este pedaço. Eu quero encontrar essa diagonal. Para fazer isso, é só eu pegar uma régua e vou lá de ponta a ponta. Não precisa ser nada muito preciso, viu, gente? Não se desespere em molde quando a gente está criando. A gente faz do jeito que a gente quer. Preciso achar esse outro centro aqui, que eu posso fazer ou dobrando ponta com ponta, dessa maneira, ou também vindo com a régua e medindo ali. Não precisa ser muito preciso, então não preciso ficar muito preocupada em como está. Então, aqui eu vou ter mais ou menos o X, que vai ser o centro deste formato aqui. Vou marcar 3 centímetros. Então, daquele centro para cada lado, eu marco 3 centímetros. E desses 3 centímetros, eu vou vir para a extremidade aqui, ó. Só que eu vou fazer uma linha levemente curva. Para o lado de cá, a mesma coisa. O importante é chegar bem nas extremidades. Aqui é importante você deixar mais ou menos uma medida aqui, ó. Achar mais ou menos uma medida próxima e marcar aqui o centro. E aqui, esse molde, ele vai estar assim. Então, se você quiser, você pode, antes de começar a cortar o molde, delimitar onde está o teu tecido, porque facilita para você, que é iniciante, saber que aqui vai ser a pontinha do teu tecido a hora que você tirar o molde para desenhar. A outra coisa importante é marcar este centro aqui, ó, fazendo desta maneira. Como nós estamos com o nosso papel todo dobrado, é muito fácil de fazer isso, gente. Esta marcação aqui também é importante. Por quê? Porque é onde fica o fim dos meus mini quadrados. E agora o legal no teu molde é você fazer uma flecha, para a ponta sempre ser a mesma que você vai pôr para o centro, ou se você for pôr a tua marcação para fora, sempre estar para fora. Eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá, então eu preciso espelhar. Eu tava com o meu molde assim, eu simplesmente tombo ele para lá e vou fazer todas as marcações necessárias. E agora eu vou recortar este quadradinho aqui, esta parte aqui. E eu vou fazer um elemento que se encaixe aqui nesta parte, também achando esta linha aqui e esta, para conseguir fazer algo parecido com isso, só que em escala menor. E aqui está o meu desenho de quilting. Sem réguas, sem molde, sem nada. Criando nossos próprios moldes.
Por isso que eu amo essa técnica, porque essa técnica me deixa livre para eu criar o que eu quiser em cima do tecido que eu tenho à minha disposição para quiltar. Então eu aumentei o tamanho do meu ponto para 4, vou segurar a minha linha, vou iniciar bem no centro, abaixando a agulha e levantando para pescar o fio da bobina. Feito isso, eu pego o fio da bobina, trago para cima, puxo para ter uma margem e abaixo minha agulha novamente. Por que eu faço isso? Porque eu quero que o fio da bobina fique para cima, para eu estar visualizando tanto o fio de cima quanto de baixo. Eu vou jogar eles lá para trás e agora sim eu vou começar a quiltar sempre com a minha mão espalmada em formato de L para deixar meus tecidos bem esticados, sempre checando se não tem nenhum alfinete no caminho. E é só ir costurando bem devagarzinho em cima do risco até chegar neste ponto aqui. Cheguei ali no ponto, agora eu vou começar a vir por este outro desenho aqui. Pronto, cheguei ali no centro, vou fazer esta pétala inteira, vou voltar e fazer a outra. Então, primeiro eu vou fazer esta pétala inteira e vou voltar para o centro. Sempre que eu tiver que rotacionar meu tecido no straight quilting, eu vou parar com a minha agulha abaixada, levanto meu pezinho, rotaciono para colocar de novo na posição que eu preciso voltar, e agora eu vou voltar por aqui, por esta pétala aqui. Cheguei no centro, paro e vou vir para esta pétala aqui agora. Com a agulha abaixada, vou rotacionar meu trabalho e vou voltar para o centro. Aqui eu vou andar mais devagar, porque eu quero andar bem em cima dessa linha até chegar nesta pétala daqui. Parei bem no centro e vou vir para terminar esta primeira pétala, e esta parte do meu quilting já vai estar pronta. Agora, antes de voltar para o centro, eu tenho que dar arremate nessas duas linhas que eu tinha puxado para cima. Lembra que no início eu tinha começado com a linha superior e tinha pescado a de baixo? Eu vou dar um duplo nó e vou esconder esse fio por entre a trama do tecido. Quando eu faço esse tipo de acabamento de duplo nó, nunca essa costura vai se desfazer, não preciso me preocupar com ela nunca. Agora é só voltar para fazer esta pétala aqui que eu não tinha terminado. Agora eu vou fazer esta pétala daqui, me preocupando de não ter alfinete no meu caminho. E só está faltando fazer esta pétala de cá. Quando eu chegar bem no centro, que é onde eu iniciei, vou levantar minha agulha, vou cortar o fio de baixo e o de cima, dando uma margem para poder fazer acabamento, e vou fazer o mesmo acabamento. Quando eu puxo o fio de cima, sobe uma argolinha, que é o fio de baixo. Eu dou um duplo nó e vou esconder este fio. O vídeo de hoje tá merecendo um joinha, né? Já aproveita e compartilha com as amigas, porque costurar junto é sempre mais divertido. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E bora ao vídeo! Eu realmente
Não sei qual é o conhecimento que vocês têm de quilting, o quanto vocês já fazem ou não, mas até uns 5, 6 anos atrás o meu era zero. Eu não sabia fazer nada de quilting e o pouco que eu fazia eu não gostava. Agora olhem esse quilting, frente e verso quiltado, de maneira simples, usando costura reta. Não fica fenomenal? Não fica uma peça super bem elaborada? Agora lembre que vocês podem brincar com formas, com desenhos, com o que vocês quiserem usando essa técnica. É só ir costurando da mesma maneira que vocês já estão habituados a costurar, usando a costura reta. E daí, o que você achou das dicas de hoje? Gostou do vídeo? Então aproveita e assista a esses vídeos aqui que também tá cheio de dicas bacanas, eu tenho certeza que você vai gostar muito.